sociedade sempre teve dificuldade de lidar com as pessoas que têm transtornos mentais. Por muitos anos, a única solução era o isolamento em manicômios, lugares que se transformaram em verdadeiros campos de concentração. Este é um dos pavilhões do antigo Colônia, que foi o maior hospício do Brasil. Aqui, cerca de 60 mil pessoas perderam a vida em quase um século de desrespeitos aos direitos humanos. Mas há 30 anos, a discussão sobre a necessidade da reforma psiquiátrica ganhou força e mostrou que loucura mesmo é excluir aqueles que a sociedade taxou como loucos. No Caminhos da Reportagem, você vai ver as histórias do Colônia, como está o atendimento à saúde mental hoje e os rumos da reforma psiquiátrica. Era uma instituição que o objetivo dela não era curar as pessoas, porque de fato ninguém saía curado dali de dentro. É um depósito de indesejáveis, de pessoas que não têm vez e não têm voz. Ninguém nunca viu um ser humano degradado a tal condição. A quem interessava ter a colônia? A sociedade. Foi a sociedade brasileira, mineira, que fez, pagou e deixou isso aqui acontecer. E é uma história de muita vergonha, né? Assim, é uma herança muito pesada, mas é a nossa história e ela precisa ser contada. Essa história começa em 1903, no município de Barbacena, em Minas Gerais, com a internação do primeiro paciente no antigo Hospital Colônia. O número 1 é o Francisco Gonçalves Lamas, que é internado em Barbacena no dia 27 de dezembro de 1903, com 27 anos de idade. O diagnóstico dele é excitação maníaca. Aqui tem toda a historinha que acontece com ele na internação e ele morre no dia 1º de abril de 1905 de gripe intestinal. Colônia é como ficou conhecido o primeiro hospital público de psiquiatria de Minas Gerais. A criação do hospício foi um prêmio de consolação para a cidade de Barbacena, após perder para Belo Horizonte a disputa pela capital do estado. A Colônia é fruto do contexto histórico e social do qual ela resultou. Ela é uma entidade pública, uma estrutura que foi criada por um governo que tinha uma lógica de cuidados de pessoas com doenças mentais que era própria daquela época. A jornalista Daniela Arbex fez uma vasta pesquisa sobre o Colônia, escreveu uma série de reportagens e um livro sobre o assunto. Ela descobriu que logo nos primeiros anos, o hospício já havia começado a virar um depósito de seres humanos. Eu fui buscar no Arquivo Público Mineiro a documentação de superlotação o primeiro registro de superlotação desde 1911 já havia registro de superlotação no hospital. Com o passar dos anos, a situação só piorou. Em 1960, num lugar projetado inicialmente para 200 pacientes, existiam 5.000. A superlotação do Colônia foi um dos problemas denunciados pelo jornalista Irã Firmino no final da década de 1970, em reportagens publicadas no jornal O Estado de Minas. Eu encontrei milhares de mulheres nuas lá, abandonadas, fazendo necessidade ao ar livre com todo mundo, igual bicho mesmo. Entrou lá, só sai quando morre, né? Aqueles muros enormes, não tem como você fugir lá, né? Então, lá era um celeiro, então, de todo mundo que era doente mental, ou entre aspas, excluído da sociedade. Nos Porões da Loucura, o livro de Irã Firmino inspirou o cineasta Elvésio Raton, um dos poucos que conseguiu entrar no Colônia para fazer imagens do que acontecia por lá. O registro foi eternizado no filme Em Nome da Razão. Eu não sei te descrever assim, alguma coisa mais chocante daquilo. Toda a condição dali humana era chocante. Era algo muito forte. Eu me lembro até hoje, assim, claramente dos cheiros que a gente sentia lá. Assim, sabe? O cheiro de sofrimento, de suor, de fezes, de sujeira, né? É algo que ficou impregnado para mim, tá? Assim, sempre. Eles dormiam em pátios, ou dentro dos pavilhões, com
às vezes, mais da capacidade normal que se teria para tantas pessoas. Em alguns momentos, esse próprio pavilhão onde nós estamos aqui, ele não tinha camas suficientes e as pessoas eram obrigadas a dormir em capim. Esse capim era recolhido durante o dia para secar ao sol e à noite ele era colocado nos cantos da sala para que os pacientes pudessem dormir. A lembrança sempre que vinha para a gente assim, era dos campos de concentração. Eu acho que eu nunca tinha visto imagens tão duras, tão chocantes como as que eu vi lá. Quer dizer, quando a gente vê documentários sobre a Alemanha nazista, que você vê a imagem dos campos, as pessoas muito magras, sem roupas, amontoadas nos pátios, era o que havia em Barbacena. Por que o hospício é pior do que o campo de concentração? Porque ali não é a desumanidade que é importante, é a desumanização. Chega alguém, é despido dos seus bens, das suas roupas, é colocado nele uma roupa do hospício, é raspada a sua cabeça, todo o material que ele tiver, um relógio, seja o que for, desaparece. Rosana trabalhou no hospital como enfermeira por 26 anos. Tomavam-se banho às 7 horas da manhã, no inverno de Barbacena, em pleno julho, em torno de 5 graus, água gelada. E após o banho do paciente, o que acontecia? Não tinha toalha, eles colocavam a roupa que eles iam ficar o resto do dia novamente. Então a roupa molhava e eles iam para uma parte coberta, todo mundo agachado um do lado do outro para ver se esquentava. Toninho é um dos sobreviventes do Colônia. Ele foi para lá criança e passou quase 30 anos internado. Que eles me punham na cela preso na cela de castigo lá na cela, sabe? Depois mandar jogar 10 latas d'água fria na cela e a gente ficava lá dentro daquela cela d'água. A gente ficava passando mal aperto naquela água lá. Por que eles te colocavam lá na cela? Porque aí fazia bagunça. Eram inúmeras as formas de punição para os internos desobedientes. No Museu da Loucura, que fica em um dos prédios onde funcionava o Colônia, era possível conhecer objetos usados para os castigos. O museu está fechado, em reforma, sem data para voltar a funcionar. O diretor de Cultura e Turismo de Barbacena mostra algumas peças que estão guardadas. Aqui é uma porta típica das chamadas dos quartos fortes, né? Onde os pacientes ficavam trancados e aqui tinha uma pequena abertura para se visualizar o que se fazia ou o que ocorria lá dentro. Mas basicamente você tinha isso aqui, que é uma grade, essa aqui é a última grade, retirada da instituição ainda nos anos 80, e ela mostra bem essa realidade dura do paciente que era submetido às vezes a situações extremas, né, de ficar dias e dias preso numa solitária. O aparelho de eletroconvulsoterapia, conhecido como eletrochoque, deveria ser usado para tratar os pacientes, mas na realidade o choque era utilizado como uma poderosa arma de punição, aplicado sem anestesia por qualquer pessoa com características semelhantes à tortura. E um vestígio que nós temos aqui, nessa peça específica, de que isso era usado de forma indiscriminada, era o fato de ter aqui colado num aparelho, nós nem tiramos isso quando ele foi destinado para o museu, né? Colado num aparelho 11 passos para se aplicar um choque. Ou seja, nós imaginamos e temos relatos de pessoas que diziam que não havia assim, um acompanhamento médico propriamente. Isso era feito talvez por um auxiliar de enfermagem ou qualquer pessoa que pudesse ajudar a aplicar os choques. A pessoa era simplesmente eletrocutada sem maiores cuidados, né? Então, provavelmente a gente vai ter casos de óbito, sim, seguidos após uma aplicação dessa. Rosalina, que já nem sabe quanto tempo ficou no Colônia, só saiu da internação em 2004. O eletrochoque é a lembrança mais triste que ela tem da rotina no hospício. Choque é assim na cabeça, aqui na cabeça assim. Põe um negócio na boca para não morder a língua. Aí depois tomei choque, eu fui para outro pavilhão. Aí no outro pavilhão eles deram outro choque também.
Eles falam que é de tratamento. Sueli Rezende morreu no regime de internação. A filha Débora foi adotada. Ao buscar informações sobre a mãe biológica, ficou horrorizada com o que viu nos prontuários. No período de 78, acho que quando começaram com os choques, ela chegou a receber assim 15 sessões de choque em um mês. Então era coisa dia sim, dia não. Era algo intolerável. E eu via que as crises dela, que ela se rebelava, ela não aceitava. Ela fazia de tudo para não levar o choque. Corria, ia para o banheiro, tentava derrubar a máquina, o aparelho, lutava com os funcionários. Às vezes, quando ia para o banheiro, passava fezes no corpo, que diziam que era para escorregar, porque eles não conseguiam ser pegos. Muitas vezes, um paciente que tinha acabado de tomar eletrochoque naquela enfermaria gigantesca, ele já tinha acordado, ele ia ajudar a dar eletrochoque no outro lá na frente. Mas muitas vezes a energia elétrica era insuficiente para aguentar. Esses instrumentos cirúrgicos também fazem parte da história do Colônia. A lobotomia é uma cirurgia feita no lobo central, né, do paciente, com a função de certa forma, tirar alguns estímulos da pessoa. Normalmente é uma cirurgia feita em pacientes muito violentos. Havia casos de pacientes que conseguiam, inclusive, arrancar células, as grades das células onde eles ficavam, dado o acesso de fúria que eles tinham, incontrolável. Então, esse expediente da lobotomia foi algumas vezes realizado no Hospital Colônia de Barbacena. O procedimento para conter a agressividade e os surtos, em vez de ajudar, fez muitos pacientes ficarem em estado vegetativo. A lobotomia tirava completamente as reações do paciente a ponto dele praticamente virar um zumbi, uma pessoa incapaz de qualquer reação após a cirurgia. No Colônia, a falta de qualificação profissional também era um problema. Maria da Consolação foi trabalhar como auxiliar sem nunca ter feito qualquer curso na área de saúde. No primeiro contato com os pacientes, tomou um susto. Minha chegada aqui foi assim. Encontramos com a enfermeira Rosana. Nós estávamos num grupo onde ela levou a gente para o pavilhão Afonso Pena. Simplesmente abriu o portão e deixou a gente dentro do pátio com mais ou menos uns 300 pacientes. Que nós nos agarramos uma na outra, tudo com medo, os pacientes tudo em cima. Eu nunca tinha entrado no hospital psiquiátrico, então assim, fiquei apavorada. Jurema virou enfermeira na prática, sem uma única aula de enfermagem. Quando eu cheguei aqui, eu era leiga, eu não sabia nada. Veio uma funcionária com uma cubazinha com 3 seringas. Ela pegou uma paciente, fez a injeção e falou: toma, essas 2 é sua, se vira. O esgoto corria a céu aberto no Colônia e muitas vezes servia de alimento. Você vê as pessoas definhando, literalmente definhando. Isso já é um indício muito forte de que não havia alimentação. Fora que as pessoas que trabalharam na época contaram, e os próprios pacientes contaram sobre isso, de que não havia alimentos, de que eles passavam fome, de que era uma sopa rala. Eu cheguei a ver as pessoas comendo o que era julgado, igual faz com boi, com vaca, jogar aquelas comidas numa espécie de coxa e a turma vinha comer igual bicho. Ora, no entanto, tinha verba para carne, tinha verba para comida, tá, de qualidade, só que isso nunca apareceu. E não eram apenas as pessoas com transtornos mentais que passavam por tudo isso. A quantidade de gente nos dando recado: fala com fulano, procura fulano, não sei o quê, fala por favor, eu estou aqui, eu não tinha que estar aqui. Essas falas repetiam, sabe? E então você percebia assim, que muita gente ali não era para estar na instituição, né? Quando você ia ver as histórias particulares, você ia percebendo isso. A gente encontrou histórias de pessoas que foram mandadas para o hospital sem ter doença mental, que foram para lá para esconder uma gravidez, porque tinham perdido seus documentos, porque a família, porque o marido resolveu ficar com a amante.
foi um sujeito pobre que foi pego fumando maconha, outro que estava sem documento numa blitz, outro que estava alcoolizado. Quer dizer, na verdade era como se fosse um despejo social, essas pessoas todas excluídas, juntando realmente quem tinha algum quadro de esquizofrenia, eles eram juntadas aqui. E como essas pessoas de várias regiões do país chegavam ao maior hospício do Brasil? Por esses trilhos passavam os chamados trens de doido, termo criado pelo escritor Guimarães Rosa para as locomotivas que atravessavam o interior do país e chegavam aqui em Barbacena lotadas de passageiros agitados. A maioria não sabia em que cidade tinha desembarcado, nem porque havia enfrentado uma longa viagem sem passagem de volta. A estação ficava logo aqui embaixo, né, aqui à frente. Era fácil a entrada para o hospital, né? Então, desembarcavam ali e seguiam por esse portal que já estava dentro do espaço aqui do hospital. Barbacena, destino final do trem de doidos, ficou conhecida como Cidade dos Loucos, mas também ganhou a fama de Cidade das Rosas. O município é cercado por grandes plantações de roseiras. A região se tornou uma das maiores produtoras de flores do país. Tanta beleza e perfume não alcançavam os portões do Colônia, nem na hora da morte. Em vez de coroas de flores e caixões, muitos falecidos tinham os restos mortais vendidos como indigentes para estudos nas faculdades de medicina, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais. A história da venda de cadáveres está documentada aqui nos livros de registro. Neste aqui, por exemplo, estão os nomes dos falecidos que tiveram os corpos vendidos para a Faculdade de Medicina de Valença, no Rio de Janeiro. Em setembro de 1969, foram vendidos 22 corpos, cada um por 50 cruzeiros novos, total 1.100 cruzeiros novos. Isso em valores atualizados seria, em média, R$ 200 por cadáver, aproximadamente R$ 4.400 no total. A gente chegou a 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil entre 1969 e 1981. A gente encontrou já registros de vendas em 82 e a gente não está considerando aqui as vendas que foram feitas de 61 a 69. Porque já havia registros, já haviam denúncias de venda. Pior do que você não ter identidade, não ter fala, não ter o que comer, foi quando começou a venda de cadáveres. Isso aí foi tão chocante, tão absurdo, tão horror, que foi talvez o momento mais pungente, mais desagradável, mais triste que podia acontecer. Eu tive a ocasião de ler uma carta de um diretor de uma escola pedindo para dar um jeito de aumentar o fornecimento, porque estavam precisando de cadáveres e não tinham. Os corpos não comercializados tinham um destino certo. Este era o cemitério dos pacientes do Colônia. Aqui, muitos foram enterrados juntos em uma única cova, sem direito a caixão e longe do cemitério das pessoas ditas como normais. O local foi desativado há mais de 20 anos. Hoje está abandonado, com túmulos violados. Em 2007, a Prefeitura de Barbacena lançou um concurso para criar no local abandonado um Memorial das Rosas, unindo assim os dois símbolos da cidade, loucura e flores. O projeto vencedor propõe a revitalização do espaço e a criação de uma passarela suspensa no terreno para preservar o passado. A ideia ainda não saiu do papel. Veja no próximo bloco como foi o processo de humanização da psiquiatria no antigo Colônia em Barbacena. Fim dos anos 1970. O regime militar começa a perder força. Com o fim do AI-5 e a volta dos exilados políticos, as bandeiras em prol dos direitos humanos flanam com mais intensidade. E um grupo de jovens psiquiatras resolve se mobilizar para questionar o modelo de tratamento na saúde mental. Jairo e alguns colegas encabeçaram o projeto para a realização do 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria. Começamos já nesse momento a desenvolver a ideia de fazer o congresso no ano seguinte, já com a data pré-definida, que seria novembro de 79. Mas o que ocorre?
Em plena preparação da organização desse congresso, vem ao Brasil Basaglia, passar 3 semanas no Brasil. E aqui é feito um convite para que ele voltasse em novembro, naquele congresso que nós já estávamos organizando. Franco Basaglia foi o médico responsável pela reforma psiquiátrica italiana e inspirou o movimento no Brasil. O psiquiatra Antônio Soares Simone foi quem levou Basaglia ao Colônia, em Barbacena. Quando ele chegou lá no Colônia, quais foram as impressões? O que ele falou? O que chamou a atenção naquele dia? Lacrimejou, chorou, estancou, em silêncio absoluto. Basaglia convocou a imprensa para descrever o que viu no Colônia. O Holocausto é a representação máxima da barbárie humana. Mas aqui é pior do que o Holocausto. Aqui é o papel da imprensa, né? E quando se fala em imprensa naquele momento, é Irã Firmino. Irã, com certeza, durante uns 80 dias, ou seja, talvez de julho até o Congresso, né? Mais dias até, ele divulga todo dia matérias sobre... Ele não deixa a coisa esfriar. Nós mantivemos a chama acesa, mostrando os vários movimentos da sociedade, no meio político, reclamando da situação e tal. E quando teve o Congresso, aí foi estopim, né? O Basaglia veio e detonou mesmo. Foi um congresso histórico, lotado de gente, de paciente. Nunca um paciente tinha dado uma entrevista. O psiquiatra Ronaldo Simões Coelho apresentou no Congresso um documento de denúncia contra o Colônia. Seria de desejar que a 16 de agosto morresse de velhice o Hospital Colônia de Barbacena. Octogenário, nascido por lei de 16 de agosto de 1900, morreria sem glórias. E sobre seu túmulo se poderia escrever, parafraseando Dante: quem aqui entrou, perdeu toda esperança. A sociedade também se mobilizou. Nós começamos a levar esta questão dos hospitais, desse modelo manicomial, para levar para essa discussão para a cidade, né? Para mostrar que esse modelo era o modelo que a gente tinha de romper. Porque o slogan da luta antimanicomial é por uma sociedade sem manicômios, né? O grande desafio que nós tínhamos em Barbacena era mudar a cultura. Era a cultura do normal. Porque quando você entrava numa instituição desta, você impactava. Mas logo, logo você ia acostumando, você ia achando que aquilo era normal. Era uma cultura interna e uma cultura externa. O externo era aquela cultura que tudo que incomodava a sociedade vinha para o hospital. A gente começou a dizer, opa, tem um diferencial aí. Doente é doente, problema social é problema social. Em 1986, Jairo assumiu a direção do hospital e começou a colocar em prática o plano de humanização. Proibiu a transferência indiscriminada de pacientes para a instituição e encontrou uma forma de acabar com o comércio de cadáveres para as universidades. Nós começamos a criar vínculos dos pacientes com os nossos funcionários. Os nossos pacientes não tinham velório, passaram a ter velório, né? E nós criamos todo o mecanismo de que um processo de um sepultamento exigia numa sociedade. No alto da serra, na fria e bucólica Barbacena, aqui estão eles, a passear no quintal dos prédios onde funcionava o hospício. Alguns pavilhões do antigo Colônia se transformaram no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Outros no Hospital Regional, que oferece atendimento ambulatorial e de emergência pelo SUS. Os pátios onde os pacientes passavam o dia a vagar, hoje estão vazios. As marcas do tempo também estão no rosto dos pacientes que ficaram idosos e nunca saíram daqui. Dona Aurora é uma das mais antigas. Não se lembra quantos anos tem. Foi internada no Colônia em 1957. É bom aqui. O que você faz aqui? Eu acostumei. Acostumou? Como Dona Aurora, outros 171 pacientes estão no regime de internação de longa permanência. Hoje, cada um desenvolve uma atividade.
Todos os dias, Dona Eunice vem ao Centro de Atendimento ao Paciente Asilar para fazer peças de tapeçaria. Aos 56 anos, ela se orgulha em dizer que acorda antes das 6 da manhã para trabalhar. Botei aquela casinha lá. Aqueles dois ali. Fora isso, já pulei. Mas Vive bordando. a minha vida é essa. O resultado dos trabalhos mostra que pessoas com transtornos mentais não são incapazes, mesmo quando existem ainda mais obstáculos a serem enfrentados. Aparecida é cega, surda e muda. Internada desde 1967, provavelmente sem distúrbios mentais, ela faz o maior sucesso com sua habilidade em costurar colchas de retalhos. Kenny, como é que vocês escolhem quais atividades cada um vai desenvolver? Vai partir do interesse do paciente. Então, ele vai falar o que ele gosta de fazer, nós mostramos algumas possibilidades que ele pode fazer, pode estar desempenhando, e a partir disso a gente indica a atividade. Logo que entrou no hospital na década de 1980, a enfermeira Rosana começou a incentivar que os pacientes não ficassem parados. Nós fizemos uma horta muito grande e a gente plantava alface. E de tarde a gente fazia chá e tinha uma sanfona onde a gente cantava junto com os pacientes. E os pacientes adoravam, porque diminuiu a medicação da noite, né? O paciente voltava para o pavilhão, tomava banho quentinho, jantava e dormia a noite inteira, satisfeito, porque ele tinha atividade. Roseli, que trabalha como enfermeira no hospital há 23 anos, acompanhou o processo de humanização do tratamento. Dentro do hospital, nós começamos realmente a pensar, construir uma nova prática, tirar desse modelo, que era um modelo coletivizado, né? As ações dos profissionais coletivizadas, né? O banho coletivo, não tinha uma individualização, uma preocupação com o gosto de cada um, né, com o potencial de cada um. Hoje quem vive nos pavilhões tem cama e armário. A maioria divide espaço com outros pacientes. Mas ao fim de um longo corredor, encontramos o quarto rosa da Lourença. Tudo aqui é do jeito que ela sonhou. Lourença apresenta um quadro estável de esquizofrenia e hoje vive melhor. Eu gosto muito de rosa. Quem também tem o próprio quarto é o Paulo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O flamenguista roxo se orgulha da decoração do quarto. Além de reunir objetos do time do coração, ele também gosta de assistir a programas de esporte na TV. Na parede, a foto dos primeiros anos no Colônia. Paulo chegou aqui em 1956, com 27 anos. Ele se faz muito entender pelo olhar, né? Ele tem um olhar muito expressivo, ele é muito alegre, ele é muito emotivo, sabe? Assim, quando você fala que vai sair, ele fica emocionado. O mês passado a gente fez o aniversário dele, ele fica emocionado também, chora com facilidade. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Em 1989, o hospital começou o projeto dos módulos residenciais. Com o formato de uma casa, o lugar recebe os pacientes que vão se preparar para finalmente sair do hospital. Nos 5 módulos, vivem hoje pouco mais de 100 pessoas. Os que estão aqui nos módulos são os pacientes que têm mais facilidade da gente trabalhar com eles para uma possibilidade de ir para uma residência terapêutica. Essa preparação é saídas na rua para acostumar com a população, porque eles perderam esse vínculo, né, com a comunidade. Então a gente procura resgatar essa parte deles social. Donizete sai do hospital com acompanhamento para comprar os CDs e DVDs preferidos. Também gosta de dar umas voltinhas pela rua e ajudar o padre. Ele veio de Botelhos, Minas Gerais, em 1981. Foi trazido pela polícia após tirar a roupa em cima de um muro e começar a mexer com uma moça. O maior sonho é que alguém de Botelhos venha buscá-lo. As assistentes sociais do hospital não conseguiram localizar a família dele. Botelho, 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 Botelho. Muitas dessas pessoas já têm condições de morar em residências terapêuticas. Mas afinal, o que falta para que possam sair da internação no hospital? O município de Barbacena e os outros municípios são responsáveis pelas residências terapêuticas.
Então, para as pessoas saírem daqui, a gente precisa que o município tenha condições de recebê-las, ou as famílias. Recentemente, um dos módulos residenciais foi cercado por muros. Colocaram um murinho de tipo 1,5 m, 2 metros de cimento e acima grade, tela de arame. O que é o início disso? É o início do muro, né? Está voltando o muro de novo. Então ele sendo cercado de cimento e coisa, está reproduzindo o hospício de novo. Apesar da gente ter um muro, ele está dentro de uma área verde, que tem mais possibilidades. E o muro não impede que os pacientes, os moradores do módulo residencial 4, transitem pelas áreas ao redor do módulo residencial. Um lar em Belo Horizonte abriga pessoas e histórias da época dos manicômios. Aqui moram os meninos de Oliveira. Eles foram internados quando eram crianças em um hospital psiquiátrico infantil no município de Oliveira, Minas Gerais. A pouca idade não os livrou dos maus tratos. Eu cheguei e tinha uma criança deitada no chão como se estivesse crucificada, com os braços abertos, as mãos amarradas e fincadas no chão e as pernas também. Eu me perguntei por que ele estava assim. Uma criança, que o solão enorme. E a resposta que me deram foi que ele era muito perigoso porque ele arrancava os olhos das outras crianças. Eu me perguntei quantos olhos ele já arrancou. Nenhum, porque ele está sempre amarrado. Em 1976, o hospital infantil foi fechado pelas péssimas condições do prédio. 33 crianças foram encaminhadas para o Colônia, onde se juntaram ao martírio dos adultos. Em 1998, 4 sobreviventes de Oliveira e outros 3 ex-internos de Barbacena vieram morar no lar abrigado. Aí eles chegaram, né? Não tinha nem roupa, as roupas nem dava para usar, nem nada. Todos magrinhos, todos sujos, sabe? Uns bichinhos mesmo, né? Sabe? Não sabia comer, nada. Trazer os meninos de Barbacena para cá foi a realização do sonho da irmã Mercês, oferecer dignidade, carinho e o lar que eles nunca tiveram. Eu falei que a postura era diferente, né? Que eu não queria mais nada que tinha sido feito lá dentro sem censurar ninguém, né? Mas que aqueles iam ser chamados pelo nome e iam ser muito bem tratados. Silvio foi criado na ala feminina do Colônia. Ao ser fotografado de vestido e coberto de moscas quando tinha 11 anos, chegaram a pensar que ele estivesse morto. Hoje, aos 47 anos, prefere ficar deitado, posição em que passou a maior parte da vida. Silvio não fala, assim como todos os outros moradores do lar abrigado, mas ele se faz entender pelo olhar, pelos gestos e pelos sons. O Tonho se desenvolveu muito depois que veio morar no lar abrigado. Aprendeu a tomar banho, a se arrumar sozinho e também fazer trabalhos manuais. Olha aí um quadro dele. E eu fiquei sabendo também que você gosta de passear, é verdade? Fiquei sabendo que você vai ao cinema, ao shopping, à lanchonete, lancha. Adora dar uma voltinha pela cidade. E o Tonho ficou bonito porque o Tonho tem uma vida social melhor que a gente, né? Ele vai para tudo quanto é lugar, coisa que a gente não faz, ele faz, né? Cada um aqui alcançou pequenas conquistas que se tornaram passos grandiosos, graças ao esforço da irmã Mercê. Cada um tem um projeto, né? Escrito, tá? Escrito mesmo. Então é só ver o que precisa estimular. Essa estimulação ela é constante. Porque se eu não estimular, eles vão voltar atrás. Recentemente, eles conseguiram o direito a ter uma carteira de identidade. Agora são cidadãos não mais ignorados pelo Estado e pela sociedade. E a irmã Mercês passou a ser, também no papel, a responsável por zelar pela vida de cada um. E achei bonito porque são pessoas que praticamente não tem ninguém, né? Então, para mim, foi uma alegria mesmo. Eu até falei, nossa, gente, eu não imaginava. E que o meu nome também ia sair na certidão deles, né? Então, tem um peso grande para mim. E eu vou ficar seguindo esses meninos para sempre, né? Uma das meninas de Oliveira fez história no Colônia. Sueli Rezende era famosa por responder com violência a toda a crueldade que sofria no hospício. Ela não respeitava a gente. Ela chegava mandando com palavras, com palavrões mesmo, te mandando mesmo. Para me atender, ela tem depressão.
Mas depois eu aprendi a amar a Sueli, aprendi a ter o respeito da Sueli. Além da agressividade, Sueli também usava os versos para mostrar toda a sua indignação. Sem sal, e mais atrás vem o macarrão. Parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. A letra, gravada na mente e no coração da Débora, é a maior herança que ela conseguiu resgatar da mãe que não conheceu. As mulheres que engravidavam no Colônia não podiam ficar com os filhos. As crianças eram adotadas ou iam para orfanatos. Débora foi adotada por uma funcionária do hospital, a Jurema. Eu, com pena dela, para ela não ir para a FEBEM, eu falei, vou levar, eu vou criar essa menina. E criei. Já adulta, Débora descobriu que era adotada e foi atrás da própria história. Por meio de documentos e relatos de funcionários do antigo Colônia, ficou sabendo que sua mãe Sueli havia falecido 1 ano antes e desvendou histórias no hospital que a emocionaram. Sempre que tinha festinha lá, aí os funcionários levavam os filhos, familiares. Então ela via a criança, ela corria para abraçar. E num desses abraços, ela me abraçou, sem saber, eu tinha 7 anos. Aí uma funcionária que me contou. E ela ainda falou que eu devia ter a idade da menina dela. Agora Débora quer descobrir o paradeiro da irmã, a segunda filha que Sueli teve no hospital. Ela foi entregue para adoção. Eu só sei que ela nasceu no dia 15 de junho de 86, é 2 anos mais nova. E o nome que a minha mãe escolheu para ela foi Luzia Rezende. Mas devem ter trocado o nome. Débora guarda com muito carinho 1/3 que foi da mãe e a certeza de que foi amada por ela. As únicas lembranças que ela tinha era a cor de pele, que ela tinha uma filha morena e uma filha branquinha. E as datas de nascimento. Sempre que estava próxima, ela falava, em tal dia minha filha mais velha vai fazer tantos anos. Isso eu li nos prontuários, ela contando. Quando eu fiz 8 anos, que ela teve uma crise, que ela queria saber como era o rostinho da filha dela. Eu gostei muito de saber que ela foi uma personalidade forte lá dentro, que ela se defendeu. E que ela tinha orgulho também, né, de ter tido as 2 filhas. Sair de Belo Horizonte para visitar a mãe em Barbacena, pelo menos uma vez por mês, é uma felicidade que João Bosco conquistou há pouco tempo. Os dois também foram vítimas da política de afastamento entre mães e filhos dentro do Colônia. Geralda era empregada doméstica e foi estuprada pelo patrão. Ficou grávida e, mesmo sem ter nenhum transtorno mental, foi enviada para o hospício. Eu levei o maior choque, porque eu não estava acostumada com aquilo, né? Não tinha visto aquilo, né? Saí da onde eu saí para vir para uma prisão daquela, né? Ficar no meio daquela bagunça, aquela bagunça, né? Aqueles pavião, aquelas coisas, que a pessoa tinha doente, né? Depois que João Bosco nasceu, ela conseguiu alta do hospital. Foi atrás de emprego e deixou o filho com religiosas que trabalhavam no Colônia. Um dia, quando voltou para visitá-lo, a criança não estava mais lá. Nunca mais eu tive notícia dele. Nunca mais eu tive notícia. João Bosco foi para um orfanato e depois para a FEBEM. Quando eu era adolescente, eu não tocava no assunto e não permitia que ninguém tocasse no assunto, assim, tipo, perguntar sobre minha mãe. Para mim isso era um tabu. João Bosco passou no concurso do Corpo de Bombeiros. Os colegas da corporação foram até Barbacena para descobrir quem era a mãe dele e a encontraram em 2011. O reencontro foi uma surpresa na comemoração dos seus 45 anos. Para mim foi a melhor coisa, né? Que eu esperava de acontecer na vida e aconteceu. Dele aparecer, né? E ter o carinho que ele tem comigo. Por mais que as contingências da vida leve cada um para um lado, mas existe essa coisa, esse laço invisível, esse laço laçado por Deus entre a mãe e o filho. Isso ninguém rompe. Então quando você reencontra, você só está voltando à origem. No
próximo bloco, você vai ver como é a vida das pessoas que deixaram os hospitais psiquiátricos e hoje vivem em residências terapêuticas. Voltar para casa após longos anos de internação em um hospital psiquiátrico é um grande desafio. José Horácio tenta a reaproximação com a família desde 2013, quando deixou o hospital em Barbacena. Ele havia chegado ao Colônia em 1977. Eu tinha 14 anos. Caía no meio da rua. Não dava sossego também. Estava vendo a hora dele matar a gente dentro de casa, foi obrigado a mandar. Depois de 38 anos de internação, funcionárias do hospital encontraram a família de José Horácio em Araçuaí, Minas Gerais. Ele começou a demonstrar esse interesse de estar voltando para Araçuaí para morar com a mãe. E nós fizemos contato com o CAPS municipal. E aí nós fizemos essa viagem, na realidade, para a gente poder conhecer lá a rede, o município, né, se ele teria condições de estar voltando. Ele chegou que ele tinha o diagnóstico F71.1, que era um retardo mental leve, o quadro psíquico dele estava estável. Ele morou com a família aproximadamente uns 2 meses, mas ele teve conflito familiar e após uma crise com a mãe, foi na verdade uma briga, né? Ele desestabilizou um pouco, ele chegou a agredir a mãe. Tem razão dele ter me estranhado, não foi criado mais eu. Foi criado, foi mais eles lá. A mãe não conseguiu ficar com o filho e pediu ajuda à justiça. José Horácio foi então viver numa residência terapêutica. De vez em quando visita a mãe. Os dois não fazem planos de tentar morar juntos novamente. Ele não fala em outra coisa a não ser retornar para o hospital em Barbacena. A saudade volta para lá mesmo. Quer ficar aqui não. Aqui não tem lugar para fazer nada, não. Quer ficar lá mesmo. É um trabalho de formiguinha, restabelecer todos os vínculos familiares novamente. Um dos principais símbolos da humanização na psiquiatria é justamente uma casa, como a que o José Horácio mora atualmente. O direito básico do homem à moradia foi devolvido a milhares de brasileiros com transtornos psiquiátricos, por meio do projeto das residências terapêuticas. Em 1989, foi apresentado aqui no Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar os direitos das pessoas com transtorno mental. A proposta determina a extinção progressiva dos manicômios no país. Em 2001, depois de 12 anos de tramitação, a Lei 10.216 foi sancionada. É uma lei que pode ter destinação sanitária, mas ela não é uma lei de características médicas. Ela é um procedimento que a sociedade brasileira quer dos seus médicos, né? Que atendam em liberdade, que não isolem, que escutem a história da loucura, por que a pessoa chegou àquele ponto, e que encontrem um caminho, se não for possível, de cura, porque nem todo sintoma e nem toda doença às vezes permite a cura, mas que pelo menos seja um tratamento assistido. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a lei está sendo cumprida. Atualmente existem cerca de 25 mil leitos psiquiátricos do SUS em 166 hospitais psiquiátricos no país. Em 2006, havia quase 41 mil leitos em 228 hospitais. Mas há quem discorde da extinção dos leitos em hospitais psiquiátricos. Quantas pessoas normalmente eu, no meu consultório particular, eu interno por ano? 1, 2 que a gente tem condições de manter em casa no seio da família. Por causa disso eu vou dizer que não precisa de hospital psiquiátrico. É claro que precisa. A gente não acaba com a doença por decreto. Aos quadros mais graves. Para substituir os leitos psiquiátricos foram criados os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que oferecem assistência médica e terapêutica a pacientes e familiares. As internações ocorrem apenas em casos de crise, por poucos dias. O tratamento nos CAPs está integrado ao cuidado nas residências terapêuticas.
Olá, bom dia! Muito prazer! O Eliezer é um dos mais novos moradores desta casa. Ele vive há menos de 1 ano com outros 7 ex-internos de manicômios. Sua marca registrada é o sorriso no rosto o tempo todo. O Antônio, apelidado de Cabo no Colônia, fala pouco e baixinho. Ele é o chefe de cozinha da casa. Já o Geraldo é falante. Depois de passar 33 anos internado, agora ele se sente livre para fazer o que gosta. Tem cachorro, tem as galinhas, cuido das minhas flores. Tinha uma hortinha lá embaixo e eu adoro. Todo dia de manhã eu molho essa. O Toninho é o romântico da casa. Ele foi levado ao Colônia ainda criança. E foi na infância, dentro do hospício, que começou o namoro que dura até hoje. Todo domingo ela veio almoçar aqui comigo. É? Aí quando dá 6 horas vai embora de moto. Desde pequeno assim que nós namora. Desde criança que se namora antigo. Eu gosto dela demais. Aqui em Barbacena, 183 pessoas moram em 32 residências terapêuticas. Em todo o país, são 620 casas como esta, onde os antigos internos dos hospitais psiquiátricos aprendem a viver com dignidade. Nas residências, os moradores são assistidos por cuidadores, psicólogos e assistentes sociais. Eu saio com eles à noite, a gente vai para a pizzaria, eles comem pizza, eles não sabiam o sabor de uma pizza. Eles vão ao cinema, hoje em dia eles saem na rua sozinhos, sem a minha ajuda. Né? É como se fosse um filho nosso que a gente está colocando na rua, a gente vai, às vezes a gente olha, e de repente a gente vai começando a sair sozinho, até reabilitar. Quando aquilo que a gente acha que é muito, assim, que é tão básico, né? Como ir à padaria, comprar um pão, sentir o cheiro de um pão, escolher a verdura, né? O legume ou a salada que ele vai, né? Que ele quer para o almoço, né? A pessoa, numa instituição total, ela vai perder tudo isso, né? Ela não escolhe que horas que vai comer ou que vai comer. A grande dificuldade que nós já enfrentamos é a questão do preconceito. Nós já tivemos situações de vizinhos que se incomodavam com a presença dessas pessoas, porque essas pessoas, elas vinham de um hospital psiquiátrico, porque essas pessoas poderiam ser agressivas, porque essas pessoas faziam uso de medicação. Isso já aconteceu. No início, inclusive, nós tivemos dificuldade, inclusive, de imobiliária, que não queria alugar porque sabia que era residência terapêutica. E é um processo do dia a dia mesmo, buscar autonomia, né? Fazer com que esses sujeitos passem a desejar, porque se perde isso dentro do hospital. Né? No hospital, há uma hora, o Geraldinho fala muito bem disso, há uma hora para tudo. Então, aprender a acender a luz, aprender a dizer não, né? Ou aprender a falar o que eu quero, escolher. E quando, né, vamos sair para comprar roupa, vamos escolher, era a gente que escolhia. Né? E hoje, então, já poder dizer do que quer, do que não quer. E aí é muito bacana, porque hoje a maioria, né, tem o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, e tem a bolsa do programa de volta para casa. Então a gente começa a trabalhar essas questões do gastar o dinheiro, do economizar. E é a autonomia uma das principais conquistas deste casal. Adelino, que sofre de epilepsia, e Nilta, que tem catatonia, se conheceram no Colônia. Eles se casaram, ganharam uma festa e conseguiram uma residência só para eles. São muito cuidadosos com as finanças, sabem economizar para adquirir tudo o que precisam e tem crédito no mercado. E aí, é bom comprador e bom pagador? Ótimo, compra e paga direitinho. E vem sempre aqui? Vem todo dia. Ela que vem. Ela vem todo dia. Quando eu não venho, ela vem. Outra história cheia de conquistas é a da Rosalina. Dona de uma felicidade que não cabe no peito, ela já realizou os 2 grandes sonhos de sua vida. O primeiro foi morar numa casa sem ter que dividi-la com um monte de gente, como acontece normalmente nas residências terapêuticas. Falei com ela, Tânia, eu quero morar sozinha. Aí ela falou, mas você sabe cozinhar? Vamos ensinar, vamos aprender primeiro. Pensa que nem ia conseguir ficar sozinha. Quem pensou? Você. Eu duvidei de você, Rosalina. Duvidou.
Mas você mostrou que podia ir o contrário, né? Minha filha não duvidou de mim, não. Claro que não! Minha filha gostou. Ah, meu anjo. Tânia é a psicóloga que acompanha a Rosalina. Depois de conseguir viabilizar o sonho da casa, ainda faltava resolver a questão mais difícil. Rosalina teve uma filha no Colônia, que foi mandada para adoção. Sempre em maio, mês em que a menina nasceu, ela se isolava numa tristeza inconsolável. O desejo era saber notícias da filha. Ficava no meu quarto trancado. Por quê? Casa perto. Caso não via ela. No ano passado, Tânia descobriu que a filha de Rosalina, já adolescente, estava à procura da mãe biológica. Depois de muitas conversas com a jovem, com os pais adotivos e com a Rosalina, Tânia promoveu o encontro tão esperado. A filha vem e traz as fotos para mostrar sua infância, como que foi uma infância que a Rosalina não participou de nada. Então elas trocam essa informação. Rosalina conta como foi a vida dela e a filha contando como que a vida dela também aconteceu. Eu fiquei assim, próximo ela, assim, quando ela foi embora. Mas eles não tinham falado comigo que era ela ainda, não. Aí ela me abraçou assim, aí eu senti que era ela. Abracei ela, gracinha. Ela é bonita? Hoje elas mesmas já marcam encontro, saem, a família que a adotou convida a Rosalina para poder estar indo lá na casa, passar o dia das mães, passar o dia do aniversário juntas. O dia do aniversário da Rosalina, ela vem aqui passar o dia com ela. E você gosta quando ela vem aqui te ver? Gosta? Rosalina se libertou de todas as injustiças que por décadas aprisionaram os supostos loucos. As atrocidades cometidas para isolar os transtornos mentais e sociais mostraram que insana é a sociedade ao dilacerar tudo o que é diferente do padrão. Que a loucura é achar que é possível ter padrão, normalidade, regras muito rígidas. Tem uma questão que o Brasil tem que entender. O tratamento em liberdade é um direito e é uma conquista sem volta. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. A loucura, para mim, é da condição nossa, né, enquanto humanos. E nós humanos, né, alguns mais, outros menos, de vez em quando descarrilhamos, né? As coisas se desorganizam. A gente aprende a liberdade com a própria loucura. A vida é boa demais.